Mas como se diz por aí, uma gíria, será que o inimigo vai deixar barato? O inimigo está irado, amigos. Em Apocalipse 12:17, ele apresenta o inimigo irado contra a igreja pura por meio dos seguintes símbolos proféticos. Dragão irado contra a mulher, foi pelejar contra os restantes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Qual é o significado do dragão irado contra a mulher? Satanás irado contra a igreja verdadeira. Foi pelejar, foi perseguir. Período da Idade Média em que a igreja romana perseguiu os cristãos fiéis. Sabe que período é esse? Do ano 538, que começou o início da opressão papal, até o ano 1798, nesse período de 538 até 1798, durou 1260 anos, que foi o fim da opressão papal e o Papa preso pelo Berthier, pelo general Berthier. Agora, o que significa restantes de Apocalipse 12? Veja, primeiro nós identificamos o dragão, que é Satanás. Está lá em Apocalipse 12. Depois, a sua peleja contra a igreja, né? A igreja de Deus, a igreja verdadeira, que durou 1260 anos. E o que significa os restantes? Bom, a palavra restantes significa remanescentes, os fiéis dos últimos dias, ou seja, um povo. E os mandamentos? Os mandamentos que diz que ele foi perseguir, ele foi o dragão irado contra a mulher, foi pelejar com os restantes, aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Bom, os mandamentos de Deus é a lei de Deus, Êxodo 20, do 3 até o 17. E o testemunho de Jesus? Bom, lá em Apocalipse 19, verso 10, diz que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Pense nisto. Você faz parte da igreja verdadeira ou da igreja falsa? Está no caminho certo ou errado? Muitos dizem que todos os caminhos levam a Deus, que todas as igrejas são verdadeiras, mas não é isto que Jesus diz. Ele diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, do 21 até o 23. Jesus disse que nos últimos dias surgiriam falsos profetas. Quem são os falsos profetas, amigos? Mateus 15, 7 a 9, nos relata lá. 13, do verso 13, no verso 14, cuidado com eles. Filipenses 3:2 chamam de cães esses falsos profetas. Isaías 56:11 também nos apresenta, o Apocalipse 22:15. Qualquer um de qualquer religião dirá que sua igreja é verdadeira, mas não é isto que a Bíblia ensina. Ela revela qual é a igreja verdadeira em Apocalipse 12:17. A igreja verdadeira tem as seguintes características. Primeiro, guarda os mandamentos de Deus. Êxodo 20, do 3 a 17. Veja, que diz lá que ele persegue aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Segundo, tem o testemunho de Jesus. Apocalipse 19:10. Que é justamente o espírito de profecia que diz lá em Apocalipse 19:10. Aquele que diz, eu conheço, e não guarda seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. 1 João 2:4. Jesus disse, examine as palavras de Jesus em João 10, do 14 ao 16. Veja que ele diz lá, tenho outras ovelhas, ou seja, outros filhos, não deste aprisco, ou seja, de outras denominações, religiões, de outras igrejas. Então haverá um rebanho, ou seja, uma só igreja, e um só pastor, que é o que diz lá em João 10, 14 e 16. E esse pastor é Jesus Cristo. Hoje os filhos de Deus, amigos, estão espalhados nas mais variadas denominações.
Esta, porém, nunca foi a vontade de Deus. Qual pai ficaria feliz vendo seus filhos espalhados? Deus tem filhos em todas as denominações, porém, nem todas as denominações são igreja de Deus. Pesquise na Bíblia, caros amigos, quais são as 5 características que a igreja verdadeira deve possuir. Primeira característica, primeira verdade, está lá em Jeremias 10:10, ou seja, Deus, Pai, Deus verdadeiro. Segunda verdade, está lá em João 16:13, o Espírito Santo. Terceira verdade, está em 1 João 5, 6 e 7, Jesus, Filho de Deus. Quarta verdade, João 17:17, a igreja da verdadeira deve ter a palavra como a verdade. Quinta verdade, Salmo 119, o verso 151, diz lá que os mandamentos de Deus são a verdade. Essas são as 5 características: o Pai, o Filho, o Espírito Santo, a palavra de Deus, que é a Bíblia, e os mandamentos de Deus. São as 5 verdades, as 5 colunas da verdade. O grande teste é o seguinte, é você procurar saber se sua igreja está cumprindo essas 5 verdades, ou seja, essas 5 colunas da verdade. Agora que você já conhece qual é a igreja verdadeira, Deus deseja que você tome uma decisão pessoal neste momento. Leia lá Apocalipse 18:4 e decida pelo caminho verdadeiro. Eu quero pertencer, tome essa decisão, à igreja de Deus aqui na terra. Mas falando de igreja, essa igreja ela também tem um selo. E esse selo é chamado de selo de Deus. Saiba que o selo é definido como um instrumento de selar, usado por estados e corporações, com o objetivo de garantir a autenticidade. O selo também é definido como um anel de selar, marca, sinal e estampa. Selar é colocar em alguém uma marca identificando que é genuína ou aprovada, podendo indicar também algo distinto, atestado, confirmado ou estabelecido. Os que amam a Deus e obedecem à sua vontade são selados e fazem as obras do Senhor. Para ser selado é preciso colocar o amor a Deus em primeiro lugar e aceitar qual é a vontade de Deus para a sua vida. O estudo de hoje, amigos, de agora, vai identificar o selo de Deus e vai mostrar como é importante obedecer e seguir a vontade divina. O que é o selo de Deus? É o sinal da cruz? É o batismo? São as línguas estranhas? É ser crente? Não é nada disso. Então, como saber qual é o selo de Deus e onde eles se encontram? Diz o profeta: sela a lei. Isaías 8:16. Isto quer dizer que o selo de Deus está na sua lei, ou seja, nos 10 mandamentos. Agora vamos ver a definição de um selo. Antes de identificarmos o selo de Deus nos mandamentos, precisamos definir as características de um selo. Ora, o selo ele tem um nome que identifica a quem pertence o selo. Tem um cargo, o que mostra qual é a sua autoridade. E no selo também tem o domínio, ou seja, o território de onde ele domina. Será que os mandamentos de Deus, algum deles apresenta este selo? Vamos ver. Qual dos mandamentos preenche as características de um selo? Primeiro, Êxodo 23. Segundo, Êxodo 20, do 4 a 6. Terceiro, Êxodo 27. Quarto,
Êxodo 20 a 8, 11. Quinto, Êxodo 20, 12. Sétimo, Êxodo 20, 14. Oitavo, Êxodo 20, 15. Nono, Êxodo 20, 16. Décimo, Êxodo 20, 17. Qual desses 10 mandamentos se encontra o selo de Deus, amigos? Você encontra ele no quarto mandamento, que diz assim: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia sábado e o santificou. Êxodo 20, do 8 até o 11. Será que neste tem um nome? Tem. O quarto mandamento é o único que mostra Deus como sendo o único, o nome dele, ou seja, o Deus. O cargo, será que mostra? O quarto mandamento é o único que mostra também que ele é o Criador, ou seja, dá um cargo para ele. Cria, aquele que criou. E o quarto mandamento é o único que diz que ele domina céus e terra e tudo que neles há, ou seja, o território, o seu domínio é o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Então veja, as características do selo, são 3 características, ou seja, o nome, que no caso do quarto mandamento mostra que é Deus. O seu cargo, que é como Criador, né? E o seu domínio, que é todo o território, ou seja, os céus, a terra e o mar. Esse é o único mandamento que mostra-nos o selo de Deus.